Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam mega aí empolgados para o último dia de TDC, que vocês curtam e aproveitam muito, principalmente essa trilha aqui que eu tenho o maior carinho. Gosto demais aqui da trilha de carreiras. E hoje eu vou falar de um tema que é pouco abordado, né, que é o self-coach. Vou explicar o que ele é, como que a gente pode trabalhar ele dentro de nós mesmos. Eu já avancei aqui o slide, tá? Tô só esperando que dê uma travadinha. Como diz o é só para a gente persistir. Ainda não, né? Agora foi. Eu sou formada em coaching e trabalho com transformação digital. Não vou parar muito nesse slide, me apresentando. No final eu deixo meus contatos. Se vocês quiserem depois aí saber um pouquinho mais, vocês conseguem me achar aí nas redes, tá bom? Quero gastar mais o tempo aqui nosso com conteúdo, porque tem bastante coisa, tá? Qual que é a sequência da nossa apresentação para vocês entenderem o storytelling e onde eu quero chegar? Primeiro, entender o que é essa tal de dualidade, né? Depois que a gente entender a dualidade, o que são os selfies e tal, como que o coach trabalha isso? Mas geralmente, quando a gente fala de coach, já existe aquela falsa crença de que é algo inspiracional, de abraçar a árvore. Então, eu vou mostrar que não, que biologicamente o nosso corpo funciona daquela maneira. O coach simplesmente interpretou aquilo. Entendendo isso, eu vou dar algumas dicas aí de como que a gente lida e como a gente consegue nos evoluir, tá bom? Dando seguimento aqui. Tá travando esses slides aqui. Ainda tá nele. Agora foi. Então, desde criança, a gente é acostumado a ensinar e temos uma cultura de falar sobre dualidade. Desde desenhos como Rei Leão, como Mulan, que a gente tem a princesa e temos a guerreira dentro da mesma pessoa, da Bela e a Fera, e isso vai evoluindo, né? Então, na fase adulta, a gente se depara aí de um filme super complexo, que é o Cisne Negro, por exemplo, ou o Coringa, né? Que é aquele onde ele é o palhaço, ele diverte, no entanto, ele é uma pessoa doente também, e que lida com as suas próprias dualidade. Então, o tempo inteiro somos inundados por filmes, séries e livros falando sobre isso. E aí a gente acaba sempre interpretando como luz e sombra, né? Como o bem e o mal. Só que a dualidade não é só sobre o bem e o mal. Dualidade é tudo aquilo que eu tenho dois lados que se complementam. Então, a gente pode até extrair daí um pouquinho aquela teoria da ordem e do caos, que a ordem por si só, ela não significa que é algo positivo, assim como o caos por si só não significa que ele é negativo. E existe uma dependência dos dois. Não existe ordem se não houver o caos. E o Klaus, ele analisou essa questão em uma obra dele em 1987, para vocês verem como é antigo, mesmo que seja um assunto super atual, que fala justamente isso. Ele direciona o comportamento humano racional, ou seja, como funciona a nossa capacidade cognitiva diante desse caos e ordem. E ele traz até o exemplo de uma mosca, que ele fala que foi analisado e biologicamente a mosca, o comportamento dela de voar é completamente desordenado. Só que ela não passa fome, ela não morre, né? Tradicionalmente ela não vai morrer, não vai passar fome, não vai esbarrar nas coisas. Então, até no caos, que é essa forma dela pensar, existe uma ordem que vai guiá-la à sobrevivência, né? Então, como que a gente faz para lidar com a nossa própria dualidade, visto que somos seres biologicamente duais? Na cultura chinesa, a gente tem o Yin Yang. Eu acho que todos já viram, né, esse desenho, mas nem todo mundo sabe o que significa. Ele fala o quê? De duas forças opostas que são fundamentais e se complementam. Que ele traz a ideia de que não existe absolutamente nada em seu estado puro. Então, aqueles filmes que a gente viu no início, por que existem tantos filmes assim? Porque tudo na vida é assim, não existe algo que não seja dual. A gente está em contínua transformação.
E é isso que o Yin e o Yang traz, com a ideia de duas forças que se complementam e sempre existe um pouco de cada em cada uma. É muito legal. E o coach, como que ele trata isso, né? Ele chama de selves. Então, a gente tem o self 1 e o self 2. E por que está representado nesse iceberg? Porque o self 2 é o que seria o nosso lado obscuro, mas não ruim. Lembra que eu falei que não tem relação com o bem e o mal, e sim com algo que está claro e que não está. Self 1 é super claro, porque ele trata da nossa consciência. Só que o Self-1, que é a consciência, ela representa apenas 10% de toda a nossa capacidade mental. Daí que vem o mito que a gente usa só 10% do nosso cérebro, a gente só usa os 10% racionalmente. Não que a gente não use o outro, é que o restante a gente usa de maneira inconsciente através do Self-2. E para o coaching, o Self-1, ele representa aquela parte nossa cética, a parte cognitiva, que gera interferências no Self-2, a parte julgadora. Então, nós somos juízes muito pelo Self-1, somos limitados olhando o Self-1, cautelosos, analíticos. É a nossa mente associativa, então, que a gente pega a percepção do mundo e consegue associar uma crença e valor. É onde existe o tempo, então existe o passado e existe o futuro. A gente sempre está vivendo ou no passado, lembrando coisas que aconteceram, ou no futuro, planejando coisas. Diferente do Self-2, que é aquele que vive no presente, é aquele que fala que você tem que aproveitar o momento, que não existe o tempo do relógio, existe o tempo que estamos vivendo agora. É o lado que a gente consegue transcender, que a gente tem uma capacidade infinita, mesmo não nos dando conta racionalmente e cognitivamente e conscientemente de que temos essa total capacidade. O Self-2 é aquele lado imaginativo, e é importante prestar atenção no que eu vou falar agora, porque a gente vai abordar isso no final. O Self-2 é aquele que aprende por imagens, por movimentos, por emoções. Diferente do Self-1, que aprende por instruções. Ele é totalmente linguístico. Diferente do Self-2. E ver que todos nós temos isso. Então, aprendemos por imagem, aprendemos por linguagem, aprendemos de forma intuitiva, figurativa, análoga, mas também aprendemos de modo sequencial, de modo associativo, que é o Self-1. Legal, entendi. Então, quer dizer que a gente tem o Self-1 e o Self-2 tudo dentro da gente. Isso, perfeito. E como que a gente faz? O que é o self-coaching? É justamente trabalhar de forma que a gente consiga silenciar aquela parte que parece menor, mas justamente para dar uma maior amplitude para que o Self-2 ele possa se manifestar, visto que ali está o nosso verdadeiro potencial, no nosso inconsciente. E mesmo sendo menor, o Self-1 é a nossa parte dominante. E essa historinha aí, né, de todos os selfies, surgiu lá atrás no livro O Jogo Interior do Tênis, do Timothy Gowey, que ele é considerado o pai do coaching. Por quê? Ele já traz nesse livro a associação do Self 1 e o Self 2, só que ele chama de ser 1 e ser 2. Quando ele fez o livro, era para falar de tênis, tanto que o livro fala muito de tênis. Ele fala de jogos de tênis, de jogadas, de técnicas, que eu não entendi nada de tênis, mas eu entendi tudo de pessoas que falam ali. Porque ele fala que o jogo não é o jogo só exterior do tênis, que é uma bola para cá, uma bola para lá, quem pinta quadra e ganha. Ele fala do jogo interior que acontece dentro de cada um. E que o nosso Self-1, que ele chama de ser 1, interfere demais na manifestação do Self-2, onde o verdadeiro aprendizado está no Self-2. Então, assim, é um livro incrível, eu vou falar muito dele aqui, e que eu recomendo vocês lerem, mesmo quem não gosta de tênis. Quem gosta de tênis, eu falo que é leitura obrigatória. Agora, quem não gosta de tênis, mas quer para conhecimento próprio, vale muito a pena. É leitura obrigatória de coach, para ter ideia. E quem nunca, né? Quem nunca pegou e aconteceu de ficar falando sozinha. E eu tinha preparado essa apresentação antes da Carol falar que eu comecei a falar com ela e ela não me respondeu. Mas foi tipo isso, entendeu? Eu adoro falar sozinha, aliás. Obrigada por me proporcionar excelentes
momentos reflexivos. Parece besteira, mas é exatamente isso que acontece na gente, quando a gente tem a conversa desses dois selves. Então, quem nunca? Eu tô dando palestra aqui, eu tô nervosa, eu falo, gente, se eu esquecer, e se eu passar do tempo? E aí alguma coisa tá me julgando, fala, nossa, se você passar do tempo, cara, foi porque você não treinou, você tinha que ter treinado mais. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando, tem um monte de pensamento aqui por trás, para que eu consiga me sair bem, né? Tô com um cronômetro aqui, sabendo se eu tô indo dentro do esperado ou não. E da mesma forma, quando a gente vai muito bem, quem nunca, né, recebeu aquele elogio 10 minutos depois e errou justamente na coisa que foi elogiada? Por quê? Porque a gente começa a exercer pressão sobre nós mesmos. E o self 2, ele é como se fosse submisso ao self 1. Então, toda vez que o self 1 entra em ação, o self 2 vai se retirar. E aí é quando a gente peca. Porque lembra que eu falei que o verdadeiro potencial humano está no self 2? E aí entra também um pouco da síndrome do impostor, que é quando você é totalmente capacitado, você sabe que você estudou aquilo, você sabe que você é melhor naquilo, mas algo te diz que não é o suficiente. Algo te diz que você não está pronto para dar uma palestra, para tentar uma coordenação de trilha, para tentar um cargo diferente, uma empresa nova. Algo te diz. Esse algo é o teu self 1, que é o teu ser julgador. Né? E é isso que o Timothy traz, que ele fala que o self 1, ele atrapalha o modo de aprender e o modo também de colocar o que sabemos em prática, justamente por esse constante julgamento que a gente está exposto no self 1. Tá bom, e como que eu faço para silenciar o self 1 se ele já é a nossa própria consciência? Quem aqui está assistindo, que for pai, mãe ou tem criança em casa, sabe o que fazer com uma criança quando você quer trabalhar e ela fica te atormentando. Você dá algo para ela se distrair. A mesma coisa tem que ser do self. Para você se manifestar completamente, você tem que focar seu self em outra coisa. E aí o Timothy traz o exemplo do tênis, que ele fala que os melhores tenistas, o que ele falava para ele? Para de focar em você precisa acertar a bola, você precisa acertar a bola. Começa a focar, por exemplo, na costura da bola. Quando a bola está vindo, presta atenção como ela é costurada, se ela está limpinha, se ela não está, se ela tem alguma deformação. Porque seu self-1 vai ficar tão preocupado julgando a bola que vai deixar de julgar você. E aí o teu self 2 pode se manifestar completamente sem interferências. Legal. Então, o que tem que neutralizar o medo do fracasso não é a coragem, mas sim o foco. Tá com medo de fracassar? Foca seu self em outra coisa. Deixa o seu self 2 se manifestar. Legal, lembra que eu falei que aqui é muito legal, todo mundo deve falar, nossa, faz muito sentido, mas como colocar isso em prática? Para mim isso é inspiracional. Eu converso hoje com você, coach, você me diz isso. Amanhã eu enfrento uma realidade completamente diferente. Não é só focar. Não parece simples. Isso nem deve funcionar biologicamente no cérebro. E realmente, o Timothy não entendia nada de neurociência ou de como funciona biologicamente o cérebro. Mas a doutora Carla Tchetchpo, ela sim entende e ela explica isso. Vamos, de forma bem resumida, explicar o cérebro aí em duas partes, cerebelo e córtex. Ele tem um monte de partes, mas para o nosso aprendizado aqui hoje, faz sentido saber esses dois aqui. O córtex cerebral, ele é responsável pela nossa capacidade cognitiva e racional. Então, é aqui no córtex que a gente vai fazer comparações, vai ter uma percepção, então a gente tem uma percepção de fora, seja algo que alguém nos falou, seja algo que eu vi, seja algo que eu senti, e ele vai comparar com as informações que está lá gravado. Então, está chovendo, eu vou olhar, o que eu estou vendo? Água caindo do céu. Ele já associou ao fato que alguma vez, lá quando eu era criança, aprendi que aquilo é chuva. Então, isso é o córtex cerebral. É aqui que está a consciência, não em todo ele, em parte dele. A gente tem consciência. Eu falo que consciência é igual cereja de bolo. Ela é usada para pouca coisa, não para tudo. Já o cerebelo
De novo, todo mundo fala que isso é tudo cérebro. Não, o cerebelo não é cérebro. Cérebro é essa parte aí do córtex que todo mundo confunde, acha que tudo que está aqui é cérebro e não é. Mas então, o cerebelo, ele é responsável pelos nossos automatismos. Então, ele sempre vai realizar ações que a gente tem intenção de fazer, mesmo que inconscientemente. Quantas vezes a gente está lá, vai logar na máquina e coloca a senha antiga? Por quê? É um automatismo do cerebelo. A gente tinha a intenção de colocar aquela senha e não paramos para ter a consciência de que trocamos de senha. Por que o cerebelo faz isso? Justamente para a gente responder mais rápido, ser rápido em nossas respostas. E não para economizar energia, que todo mundo fala. O cérebro está nem aí para economizar energia. Na realidade, ele gasta 20% de toda a energia que a gente gasta diariamente. Mas ele está preocupado em ser rápido, em dar respostas rápidas. E ele acaba automatizando a maior quantidade de coisas que ele pode. Tanto automatismos quanto reflexos. Por que bebê pequeno, quando encosta no peito da mãe, naturalmente já procura o bico para mamar? É um reflexo dele. Justamente ele sabe que aquela estrutura, através da percepção tato que o bebê tem, ele tem que procurar aquilo para se alimentar. Quando a gente cresce, a gente perde isso. Então, a gente perde automatismos e reflexos da mesma maneira. Entendido isso, aí fica uma curiosidade. Por isso que quando a gente está pensando, até imagens que a gente vê de pessoas pensando, como o próprio emoji que eu coloquei, a pessoa está coçando a cabeça, porque aqui é a região do córtex. Então, toda vez que eu estou pensando, raciocinando algo, eu estou fazendo comparações, e essas comparações acontecem no córtex. E aí, naturalmente, induz a gente a colocar a mão na cabeça. Mas, voltando para o diálogo de selfies, a neurociência explica que os diferentes selfies que a gente tem são diferentes estruturas cerebrais que acabam dando pitacos na nossa forma de agir. E isso se chama polifonia. Tá, e o que são esses pitacos? Vamos dar um exemplo prático aqui. Vocês estão lá preparando uma lasanha para o amor de vocês num domingo no almoço. Ele vai almoçar na sua casa. E aí ele chega, vocês abrem um vinho, começam a tomar e você lembra da lasanha do forno que você passou a manhã inteira preparando. Aí você vai lá pegar aquela lasanha, mas o paninho que você pegou para tirar lá do forno não foi suficiente. Ela tá muito quente. Naturalmente, a sua intenção é de jogar ela. Por quê? É biológico. Sentiu que tá a temperatura quente, teu cérebro nunca que você vai se queimar, vai falar larga. Só que ao mesmo tempo que eu tenho esse automatismo de larga, o meu córtex vai falar: não, você tá maluca, você passou o dia inteiro fazendo isso, queima aí um pouquinho, para isso pode. E aí você fica nesse diálogo interno. E isso que são os pitacos que a gente tem. Então, sempre no nosso cérebro são estruturas que se conversam o tempo inteiro e ficam mandando informações diferentes. E às vezes o córtex que vai dizendo, coloca lá, não, faz isso, não faz. Para entender ainda melhor, porque assim, o consciente e o inconsciente não existe um lugar físico no cérebro que eu vou quebrar e vou falar, ó, daqui para cá é inconsciente, daqui para cá é consciente. Não existe. Toda a estrutura cerebral ela é formada por neurônios. E a gente sabe que a conexão de um neurônio com outro é através de impulsos nervosos, que é o que a gente chama de sinapse. Ou seja, tudo no nosso corpo funciona através de correntes elétricas que passam entre esses neurônios e desencadeiam alguma informação para o nosso corpo realizar. Tem processos que a gente tem consciência, como o que eu estou dizendo agora para vocês, e tem processos que a gente não tem, como o fato de eu estar respirando ao mesmo tempo que eu estou falando, meu coração bombear sangue pelo corpo enquanto eu estou falando. E o que difere um processo consciente do inconsciente, visto que é toda a mesma estrutura e todos os neurônios conectados desta maneira. Então, pense que cada bolinha dessa é um corpo, o núcleo do neurônio e as linhas, a cauda lá, o axônio que está se conectando com outros neurônios. Tudo o que determina se é um processo consciente ou um processo inconsciente vai ser a frequência. Se eu estou falando de corrente elétrica, vamos voltar lá na época de física na escola.
Como é medida uma corrente elétrica? Por hertz, ciclos por segundos. Então, quantas correntes são disparadas em um segundo? Isso que é o hertz. E o que faz um processo ser consciente ou não é justamente essa frequência mínima necessária para que a consciência se dê conta daquele processo que está rolando. Quando a gente está dormindo, a gente acessa totalmente o nosso inconsciente. Para vocês terem ideia, não tem processo consciente enquanto nós dormimos. Para a consciência se dar conta que tem um processo lá rolando, no mínimo a gente precisa de uma dinâmica aí de 300 milissegundos de ciclo para que a gente consiga ter um processo que seja consciente. Daí que surgem aquelas imagens subliminares que passam rapidamente na televisão, que eles dizem que a gente nem capta, porque é muito rápido, eles colocam justamente numa frequência que a gente não vai captar. E aí ele consegue se conectar direto com o nosso subconsciente. Então, entendidos, é biológico, ok? Não é papo inspiracional. E agora vamos lá para as dicas. Como que a gente faz então para aprender e colocar em prática o nosso verdadeiro potencial? O Tilt ele diz que é um processo similar a andar de bicicleta e falar. Quando você aprende a andar de bicicleta ou a falar, acaba sendo o quê? Intuitivo. Você consegue fazer várias outras coisas enquanto você está andando de bicicleta. A mesma coisa o fato de dirigir. No começo é um processo consciente, que você tem que saber a marcha que você está colocando, que você está indo. Depois acaba fluindo e você consegue prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no ambiente externo, quem está falando com você do lado lá do banco do motorista, o que inicialmente não é. E ele fala que o melhor processo que a gente tem de aprendizado é a modelagem. E o que é a modelagem? É a observação. Lembra que eu falei que o Self 2 ele aprende por analogias, por imagem, por movimento e por sensação? E é isso que o Timothy diz. Faça o seu self 2, que é o ser 2, aprender, e não apenas o seu lado consciente. Faça com que ele aprenda, ele capte a verdadeira noção para que você consiga silenciar o self 1 depois, focando em outra coisa, e você colocar em prática aquilo que você realmente sabe. Exemplo de modelagem, bebês. Todo mundo que vê um bebezinho sorrindo, o que fala? Que bebezinho risonho, vai ser muito feliz, não tem nada a ver. Bebê sorri porque ele simplesmente modela o comportamento dos pais. Então, pais que sorriem muito é o primeiro contato que ele tem de aprendizado e de comunicação. Ele sabe que sorrir vai ser uma forma dele se comunicar com o pai. Então, por isso que ele sorri. E da mesma maneira, aí o Timothy diz aqui, é preciso aprender a aprender, né? Porque a gente está acostumado a aprender de uma determinada forma, e o que eu estou dizendo para vocês é para a gente aprender de uma outra forma. Exemplos de outros aprendizados aí. Observação, imaginação e repetição. Aulas, né? Aulas de dança, a gente não olha o professor, ou a gente não simula junto. Outra forma de aprender que ele fala é você imaginar aquela situação e ficar repetindo aquilo no seu cérebro. Porque, comprovadamente, os neurônios que são excitados para executar um processo que não está acontecendo, mas que você está imaginando, são os mesmos neurônios que são excitados para quando está acontecendo. Então, o teu cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, se você se imaginar, e aí vem a tal da PNL, que é se imagine você dando uma palestra e todo mundo aplaudindo no final. Porque lá você está condicionando a trabalhar o lado que você vai dar a palestra. Por isso que é importante. E você repetindo isso várias vezes na sua cabeça, vai acabar gravando uma trilha daquelas conexões de neurônio que quando você for colocar em prática e conseguir silenciar o Self 1, naturalmente o Self 2 vai se expressar através desses processos inconscientes. Exemplos de coisas que naturalmente a gente aprende por modelagem. Esportes, né? Então a gente vê as pessoas jogarem, quer jogar junto. Sotaque, quantas vezes você passa um bom tempo com pessoa que tem sotaque, quando você vai ver, você pegou alguns trejeitos dela falar. Modelagem, programa em culinária, quando você vê alguém cozinhando e você vai fazer igual. E idiomas, né? Por isso que em idiomas a gente olha a boca lá da professora fulano
e tenta simular exatamente a forma com que ela está falando. Outro exemplo, sabia por que as pessoas falam, eu tô de máscara, desculpa, não tô te ouvindo, e tira a máscara como se fosse aquilo responsável? Porque você, olha, você precisa, quem foi acostumado, né, a ouvir e ver a pessoa falar, e quando a pessoa tá de máscara, naturalmente é metade daquilo que ela tá compreendendo. Então ela quer que a pessoa tire a máscara inconscientemente. E aí o que ela faz? Ela tira a máscara como se fosse resolver para tentar escutar melhor a outra pessoa e não resolve nada, porque o problema está justamente ela não ver os lábios da pessoa se mexendo. Da mesma forma que comportamentos bons, os ruins também são modelados inconscientemente. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Olha a primeira foto. Eu não falei que bebê ele sorri em forma de modelagem? O que o bebê está fazendo? Colocando o dedo na boca porque o pai está fumando. E aí, para todas as outras imagens. Então, brigas que crianças presenciam em casa, crianças que têm pais alcoólatras. Então, infelizmente, elas também acabam aprendendo de maneira inconsciente, porque o Self 2 aprende de maneira inconsciente e ele está aqui modelando comportamentos. O José Roberto Marques é um coach que eu admiro demais, Master Coach. A minha formação de coach foi pelo IBC e ele fala que a história que você conta da sua história faz você ser quem você é. Como que eu interpreto isso? A forma com que o seu Self 1 julga o seu Self 2 faz você ser quem você é. Então, se o seu Self 1 te disser que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. Porque conscientemente você está dizendo para você mesmo que você é um fracassado. E o seu Self 2, mesmo não sendo um fracassado, ele vai se silenciar. Então, não julgue, né? E aí, uma última dica da mesma forma, para você não se julgar, cuidado quando você for passar um feedback e também for julgar a outra pessoa. E aí ele traz alguns exemplos de como você passar um feedback de maneira que a pessoa ela aprenda também por modelagem, que é não indicar exatamente onde está o erro, mas você pedir para a pessoa observar, repetir, prestar atenção naquele comportamento que ela está tendo. Então, você fala muito alto no telefone, pode falar mais baixo? Não. Observa seu tom quando você estiver falando no telefone. Observa o tom dos demais. E a pessoa vai ter consciência daquilo. O Timothy ele traz um exemplo de um aluno que ele teve que quando o aluno chegou para ele e falou: olha, é o seguinte, eu tenho que melhorar a jogada X, que eu não vou lembrar o nome da jogada, porque o meu braço ele vai muito para baixo quando eu vou fazer essa jogada, e não pode. Aí o Timothy fala: bom, ele já sabia jogar, e eu vi que era isso. Então, conscientemente, ele já sabia que ele tinha esse problema, mas o inconsciente não sabia. Como é que eu tratei isso? Coloquei ele para jogar do lado de um lugar que tinha vidro espelhado e falei: quando você for jogar, observa como você está jogando. E o cara fez isso. E o cara disse que terminou a jogada, olhou para ele assim e falou: nossa, meu braço fica muito baixo quando eu faço essa jogada. Aí ele, né, mas não era o que todo mundo te falou? Por que não era óbvio? Porque o inconsciente dele ainda não tinha entendido isso. Então, se você ficar passando feedbacks de maneira que o inconsciente da pessoa não entenda aquilo, não adianta, ela não vai melhorar. Ou vai ser uma mudança superficial, porque ela está em nível de consciência. Então, você precisa justamente despertar esse inconsciente dela. Porque o processo de coaching como um todo, e aí seja o self-coach ou o coach que você aplica em outra pessoa, ele precisa gerar primeiro uma autorreflexão, que é quando você vai pedir para essa pessoa refletir sobre algo. Segundo, ela tem que tomar a consciência e também inconsciência, né? Que é realmente aquilo está acontecendo. Para então gerar um plano de ação para executar aquela ação específica que é a desejada. Então, o nosso maior obstáculo somos nós mesmos, né? O nosso self-1. Então, se vocês curtiram esse assunto, eu indico, se você quer saber mais do ser 1, ser 2, self 2, leiam, né, o jogo interior. Se vocês querem saber como que funciona essa pegada do cérebro que eu trouxe aí, leiam esse livro que é uma viagem no cérebro pela Carol Tievo. E se vocês querem ver exemplos de dualidade,
esses 2 livros, que é o Dois Lobos, do Paulo Vieira, e se não quiser ler nada, assista o filme Cisne Negro, que você vai perceber a dualidade dentro de uma pessoa só. Deixa os meus contatos, tá? Faz parte do canal Propinado, de 15 dias de quinta-feira. A gente tem um canal de 5 amigos que a gente compartilha lá debates e discussões. Estão super convidados. Se quiserem baixar a apresentação também, fiquem à vontade. E muito obrigada pela presença aqui de vocês hoje. E curta muito o evento ainda.